Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é a Reforma Protestante. O contexto da Europa estava mudando a partir do Renascimento Comercial. Você tem aí já ali séculos 12, 13 em diante um crescimento grande nas cidades, mudanças econômicas, mudanças sociais. Isso vai gerar mudanças nos hábitos. Dentro disso tudo, o surgimento e crescimento da burguesia, classe de comerciantes ricos das cidades europeias, foi ganhando poder econômico dentro da Europa, levando inclusive o feudalismo à crise e ao fim. E isso gerou também algumas contestações em relação à Igreja Católica. A Igreja tinha algumas questões que precisavam ser resolvidas, como por exemplo a condenação à usura, ou cobrança de juros, né? Coisa que a burguesia já era contra, essa proibição, ou considerar a usura como pecado. Também havia a questão da chamada venda de indulgências. A indulgência tem aí na doutrina católica tem a ver com perdão dos pecados, e muitas vezes as pessoas tinham que pagar por isso, contribuir com isso para que houvesse as indulgências. Havia um abuso muito grande da fé das pessoas e tudo isso gerou contestações e movimentos. Desde lá já no século XIV, com John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na região ali onde hoje é a República Tcheca, e vai ter o auge no século XVI, quando o padre Martinho Lutero, alemão, ele lança em 1517 as suas 95 teses, colocando-se contra a venda de indulgências, colocando-se contrário a situações desmoralizantes entre padres e bispos da Igreja Católica. A partir dali há um movimento de ruptura. Martinho Lutero é excomungado pela Igreja Católica e ele constrói todo um corpo de doutrinas que vão se basear no sola gratia, a partir do latim significa somente a graça. Para Lutero, somente a graça de Deus opera a salvação na vida da pessoa. Sola fide, somente a fé como instrumento ou consequência da graça de Deus pode levar o homem à salvação, ao contrário do que a Igreja Católica afirmava com relação à salvação pelas obras. O sola Escritura, somente a Bíblia, ou somente a Escritura, colocando-se contra a Igreja Católica, que até hoje tem um tripé aí baseado na tradição e no chamado magistério, que são, vamos dizer assim, toda uma tradição de escritos e falas dos papas interpretando a Bíblia. Também Martinho Lutero autoriza, dentro da igreja que se formou ali, que passou a se chamar Igreja Luterana, ele autoriza os líderes religiosos a se casarem. Ele próprio se casou com uma freira que se converteu às suas ideias. O Martinho Lutero vai ser aí uma semente para que outros movimentos surgissem. Então você tem, por exemplo, João Calvino, que proíbe as imagens dentro das igrejas. O João Calvino também traz a ideia da chamada predestinação. Então, de acordo com João Calvino, não existe livre-arbítrio, porque desde o início Deus já sabe quem se condena e quem se salva. E até mesmo questões desta vida, por exemplo, um acúmulo de riqueza ou a questão do lucro, seriam sinais materiais de que Deus estaria abençoando aquela pessoa e de que ela seria salva. E a burguesia recebeu muito bem esse conjunto de ideias. Além de Martinho Lutero e João Calvino, tivemos também Henrique VIII, que
era rei da Inglaterra e que em 1534, ao não conseguir autorização para se divorciar de sua esposa, ele funda a Igreja Anglicana, que segue ainda muitos rituais ligados ao catolicismo, mas também tem um corpo de ideias que trouxe muito do calvinismo e das ideias de Lutero, sendo aí a igreja oficial da Inglaterra. Então tivemos aí Martinho Lutero já a partir de 1517, com seu movimento, que ganhou o nome de protestante porque príncipes alemães protestaram contra a Igreja Católica no ato da excomunhão e condenação de Martinho Lutero. João Calvino aí já ali a partir da década de 1530 já pregando também suas ideias, principalmente em Genebra, na Suíça, e Henrique VIII na década de 1530 também. Houve outros reformadores que seguiram os passos desse primeiro movimento de reforma protestante na Europa do século XVI. Mas isso vamos desenvolver em outros vídeos. Muito obrigado.